Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre as limitações das matrizes de risco. Eu tenho visto que muita gente está querendo elaborar o seu PGR, o seu inventário de risco, com matrizes de risco. Ok, mas a gente tem que entender que há várias limitações no uso dessas matrizes. Então, bora começar entendendo o quê? O que é uma matriz de risco? São ferramentas utilizadas para classificar perigos em várias áreas de gerenciamento de risco. Então, a gente pode utilizar para segurança, mas pode usar na área financeira, por exemplo. É utilizado em várias áreas. E o que mais? No entanto, apesar da aparente simplicidade e transparência, há diversos autores que identificaram problemas na sua utilização. Então, fiz uma busca, coloquei 5 artigos, mas rapidamente você encontra uma dezena de artigos explicando que, olha, há problema no uso de matrizes. Aí você pode dizer, ah, não, professor, mas esses artigos, como é que o senhor sabe que estão válidos, que está correta essa avaliação? Então, bora pegar, então, a ISO 31010, já que você não está confiando nos artigos. A ISO 31010 é a norma de gestão de riscos, ela é de técnicas para o processo de avaliação de risco, ou seja, ela apresenta várias metodologias para avaliação de risco, dentre elas, ela apresenta as matrizes. Tá? E ela coloca lá as vantagens, os pontos fortes, e as limitações, os pontos fracos das matrizes. Pontos fortes são só esses dois, olha lá. Relativamente fácil de usar, uma matriz de risco, e fornece uma rápida classificação do risco em diferentes níveis de significância. Então você consegue saber lá o pequeno, alto, médio sem muito problema. Tá? Porém, em relação às limitações, os pontos fracos. Primeiro, uma matriz deve ser projetada para se apropriar das circunstâncias, de forma que pode ser difícil ter um sistema comum aplicável a uma faixa de circunstâncias pertinentes para uma organização. Então, o que é isso? Vamos pegar uma situação bem extrema. Eu estou fazendo o uso de uma matriz de risco numa empresa que é só máquina. Tá? E aí, tudo bem, usei uma determinada matriz. Agora eu passei para um hospital que é totalmente diferente. Aquela matriz vai ser adequada, aquela primeira matriz vai ser adequada na segunda situação? Talvez não. Ela tem que se apropriar das circunstâncias. Porque, às vezes, em uma mesma empresa, eu tenho setores totalmente diferentes e que talvez seja necessário algum tipo de adequação. Tá? Então, esse é um ponto fraco, perdão. O que mais? É difícil definir as escalas de forma não ambígua. Quando a gente faz a avaliação de matriz de risco, nem sempre vai ser tão simples de eu definir, olha, isso aqui é pequeno, médio, alto. Geralmente a escala de 1 a 3 ou de 1 a 5, escalas maiores, mas não é tão simples assim. Ele até complementa, ó, a utilização é muito subjetiva e tem que haver uma variação significativa entre os classificadores. Então, por exemplo, aqui eu tenho catastrófico, perigoso, maior, menor e significante. Não é tão simples, às vezes, eu definir entre catastrófico e perigoso, em maior e menor, insignificante. Como há muita variação, pode ser que um avaliador estabeleça uma pontuação e outro avaliador, para a mesma situação, estabeleça outra. Tá? Então, percebe que há várias limitações. Os riscos não podem ser agregados, ou seja, não se pode definir que um número específico de baixos riscos ou um baixo risco identificado, um número específico de vezes, seja equivalente ao risco médio. Vou explicar isso aí. Imagina que eu tenho uma situação de baixo risco. Acontece uma vez. Lógico que ele é menor que um risco médio. Agora imagina uma situação de baixo risco que acontece centenas de vezes. Talvez não fosse equivalente ao risco médio, não se agrega essas informações. Ah, professor, mas aí você pode fazer isso. Exatamente, não é a matriz. Você tem que pensar nesses detalhes. Mas é difícil de combinar ou comparar o nível de risco para diferentes categorias de consequência. Uma coisa que é comum, que eu já vi em muitas matrizes, eu estou avaliando, por exemplo, segurança do trabalho e eu estou avaliando com a mesma matriz a parte ambiental. Já é difícil a diferenciação na própria segurança, quanto mais se eu pegar outras áreas. Tá? Então, há várias limitações, diversas limitações. E aí eu peguei aqui um artigo, entre aqueles vários que eu apresentei, que identifica algumas dificuldades no uso das matrizes de risco. Bora ver quais são. Então, esse artigo eu achei interessante porque ele começa apresentando essas três fotos. Então, uma plataforma ferroviária, onde os três passos
em alta velocidade, uma trilha pública lá na Inglaterra e o terceiro, um local histórico sob a forma de uma ponte medieval do século XIII com um desnível desprotegido de cerca de 5 metros. Eles pegam essas 3 fotos e apresentam para um grupo de alunos, um grupo de profissionais que vão avaliar, na verdade. Tá? E olha lá, no experimento inicial, as 3 fotografias e uma determinada matriz foram apresentadas aos alunos com breves informações, okay? Sobre os locais de risco, a fim de que eles avaliassem as situações em um prazo de alguns minutos. Então, você entrega para eles as fotos, explica mais ou menos o que é qual a situação, explica para eles as matrizes de risco para eles avaliarem. Bem, olha o resultado. Aqui embaixo está a plataforma, a trilha e a ponte medieval. Tu percebe que a plataforma foi avaliada por os 50 entrevistados? Ó, tem gente que marcou 25, tem gente que marcou 20, 15, 10. É a mesma plataforma. E a avaliação é bem diferente. No caso da trilha, também. Tá? E no caso da ponte medieval, também houve uma grande dispersão. Ah, professor, mas o que aconteceu foi porque eles tiveram pouco tempo para avaliar, né? Foi, claro que alguns minutos. Eles pensaram nisso também. O que eles fizeram? Bora complementar essa informação. Bora pegar um outro grupo agora. E para esse outro grupo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai explicar de novo detalhadamente. Só que esse grupo vai ter uma semana, 2 semanas, na verdade, para fazer essa avaliação, coletar mais informações e fazer a avaliação das mesmas situações. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Bora pegar lá em cima. Agora, olha, aqui está a plataforma e essa primeira barra aqui é a pontuação dos primeiros alunos que avaliaram. E essa segunda barra é a segunda avaliação. Percebe que aqui embaixo está a pontuação, 0, 5, 10, 15, 25. Percebe que diminuiu a gravidade, mas a dispersão continua alta. Ó. Aqui eu tinha uma grande dispersão, um falou um valor em torno de 7 e o outro falou aqui em torno de 16, 17. Tá? E aqui diminuiu, está em torno de 5 a 15, mas ainda há uma dispersão grande. No caso da trilha, a dispersão diminuiu um pouquinho, mas ainda há uma dispersão. E no último caso da ponte, a dispersão aumentou. Tá? Eu tive uma pontuação menor, mas a dispersão aumentou. Então, quando a gente compara, a gente percebe assim, putz, são pessoas que não tiveram tempo. Não foi uma questão de tempo. O segundo grupo teve bastante tempo para avaliar e ainda assim houve uma grande dispersão nos resultados. Mas bora continuar que ainda tem bronca em matriz. Problemas técnicos das matrizes. Ignora a questão de saber se a classificação se refere a cada exposição individual ao perigo ou à exposição média ao longo de um período definido. Imagina, eu falar que um determinado problema é perigoso, é um problema em um mês, não é a mesma coisa que eu falar que isso é um grande problema durante um ano. As matrizes, em geral, elas não consideram esse prazo. Tá? Isso é uma coisa que você tem que considerar também. Todos os posicionamentos de perigo na matriz estão sujeitos a inúmeras considerações, algumas das quais até mesmo o avaliador pode não estar totalmente ciente. No entanto, as explicações e justificativas necessárias raramente ou nunca são apresentadas. O que é isso aqui? Você, quando faz uma avaliação, você usa um determinado critério. Percebeu lá que teve uma dispersão, né, naquele resultado. Por quê? Porque um considerou uma coisa, o outro considerou outra. Só que isso nunca é justificado, então fica mais difícil de fazer a comparação. Tá? Mas, em geral, utiliza escalas ordinais ao invés de cardinais. Para lembrar o que é ordinal e cardinal. Ordinal é primeiro, segundo, terceiro colocado, por exemplo, quarto, quinto. Cardinal é um número, 1, 2, 3, 4, 5. Bem, em geral, a gente usa escalas ordinais na matriz. Então, por exemplo, eu tenho baixo risco 1, médio 2 e alto risco 3. Isso é ordinal, é uma ordem. Tá? Só para a gente entender melhor. Imagina aqui, ó, considerei em estrelinha. Né? Então, imagina que um trabalhador ele é 2 estrelas e eu tenho um trabalhador 4 estrelas. Quando eu tenho isso, significa que esse trabalhador de 4 estrelas é exatamente 2 vezes melhor do que esse de 2 estrelas? Não, né? É uma classificação só. Pois bem, apesar de ser uma classificação, a gente não usa isso aqui como ordem. A gente acaba utilizando isso como um número normal. E na hora que a gente multiplica, há uma faixa. Eu posso ter uma situação aqui, por exemplo, de 5 estrelas. Que o cara é muito bom e o cara é excelente, mas tem uma faixa ali. Eu multiplico aqui como se fosse um número único. E não é verdade. Tá?
se você entender o detalhe, mas isso é importante. Vai ter um erro nessa nossa avaliação. O que mais? Talvez a única maneira de fazer a avaliação de forma objetiva seria com dados estatísticos da empresa que é improvável esteja prontamente disponível para todos os perigos. O que seria o ideal? Eu deveria ter as informações, né? Deveria ter dados de tudo que está acontecendo na empresa para poder preencher essa matriz. Na prática, o que eu vejo muita gente pensando que vai ser feito? Vou olhar um buraco aberto. De 1 a 5, vamos considerar aqui a gravidade 5, aí a probabilidade, como pouca gente passa aqui, vai ser 3. 3 vezes 5, 15. Não é isso, tá? Não é isso, porque se você está chutando, você teria que ter as informações. Talvez se a pessoa do segundo turno avaliar, ele não sabe, mas quando é no segundo turno, a rota para aqui, o ônibus para aqui de entrada e todo mundo entra por aqui. Tá? Então, percebe que a frequência aumentou. É bem difícil ter uma avaliação de 2 pessoas se eu não tenho muitos critérios para serem utilizados. O que deveria ser feito? A gente já tem avaliação ergonômica, nós já deveríamos ter, né? Avaliação de máquinas, avaliação da parte do sistema de combate a incêndio. Isso tudo deveria servir de base para preencher a nossa matriz, mas as pessoas não estão fazendo assim. Muita gente está olhando para a situação e avaliando conforme o seu sentimento. Isso vai gerar um erro muito grande. Seu desempenho depende da probabilidade e gravidade. Como são usadas quando os dados quantitativos são limitados ou indisponíveis, essa distribuição é normalmente desconhecida ou muito incerta. Consequentemente, o desempenho de uma matriz de risco pode ser pior que uma avaliação aleatória. Se a gente não tiver dados para preencher ela, é como se você estivesse chutando, tá? E as pessoas estão achando que tem precisão nesse critério. Não tem. Temos influências psicossociais. A percepção de risco dos perigos é impulsionada por uma série de fatores, incluindo sua visibilidade. É uma coisa que você vê ali que está exposto a uma determinada avaliação. Talvez você avalie mais fácil aquilo. Se o perigo é novo ou antigo, se é de alguma forma temido, e assim por diante. Por exemplo, em relação a temido. Se você avalia o perigo de queda de um avião e você tem medo de avião, você vai potencializar isso. Tá? E é uma influência psicossocial, e não é uma coisa objetiva, e vai acontecer. Um avaliador de risco pode considerar as compensações ao enfrentar uma decisão de risco. Nem todos, no entanto, reconhecem ou irão considerar essa compensação. Você pensou em fazer uma determinada melhoria, mas essa melhoria é boa para a área de segurança, talvez tenha um impacto financeiro, talvez você saiba que o chefe vai gostar ou não vai gostar. Isso vai ter influência na tua avaliação? Realmente vai. A aparente vulnerabilidade das pessoas expostas à situação de risco, por exemplo, jovens, idosos, deficientes, pode influenciar a organização e os avaliadores na decisão sobre o risco? Sim. Se você, por exemplo, tem um cadeirante na sua empresa, você sabe das limitações, você tem a percepção daquilo, vai influenciar na tua avaliação? Vai. E outra pessoa que não tem tanta proximidade, não entende bem as limitações, não vai avaliar do mesmo jeito. Tempo, dinheiro, mão de obra, habilidade, percepção sobre o risco, pressões internas afetam o modo como a avaliação de risco é realizada. Uma centena de fatores, uma centena talvez esteja exagerando, mas uma dezena de fatores, que já é muita coisa, que vão influenciar nessa sua avaliação. Existem tantos fatores que influenciam os comportamentos e processos de pensamento dos avaliadores que não é surpresa que os resultados sejam tão dispersos. Isso eu queria alertar. A gente tem que tomar cuidado. A matriz é uma ferramenta, mas se utilizada de forma incorreta, em todo esse recurso anterior, ela é só um chute. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro e eu vou indicar hoje o meu livro, O Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho, que você consegue adquirir lá no www.jornalsegurito.com. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Uma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.